mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos, meu saravá fraterno. Eu já estava com saudades, né? Passa uma semana que a gente não se vê, a gente fica com saudade. Saudade dos filhos, saudade da casa, do cheiro do terreiro, né? De vocês todos. Bem, hoje eu queria falar com vocês sobre um aspecto que eu acho mais lindo, mais sublime que existe na nossa religiosidade. Mas para falar sobre isso, eu tenho que passar um pouquinho pela história, mas é rapidinho, né? Tudo começa quando uma parcela do povo africano, sobretudo aqueles povos que moravam no estado chamado Congo e Angola, Moçambique também, quando eles foram trazidos para o Brasil como escravos. Esses povos, por conta da linguagem, são chamados de povos Bantu ou Bantu. Então, o que aconteceu? Foram trazidos para cá. Quando eles estavam na terra deles, eles já tinham por hábito cultuar as divindades, né? Cultuar a natureza, que era a representação viva dessas divindades, os inquices. Mas não só as divindades, os seus ancestrais. Quem eram os seus ancestrais? Os pretos e pretas, que faziam parte do povo, que de alguma forma colaboraram com aquela sociedade e que, quando morreram, se tornaram ancestrais, né? Esses ancestrais, enquanto espírito, colaboravam com essa sociedade, colaboravam com esse povo, né? Então, eles já tinham essa característica. Quando eles chegaram no Brasil, eles se depararam com um povo que também tinha um tipo de ritual, de culto muito semelhante ao deles, que eram os indígenas, os donos da nossa terra, né? Nosso país. Os nossos indígenas também louvavam a natureza, olhavam para a natureza e viam a natureza como sagrada. E também cultuavam os seus ancestrais, que eram quem? Os guerreiros, os índios, né? Aqueles índios que de alguma forma eram os líderes do seu clã, né? Da sua tribo. Então foi fácil haver um entrosamento entre esses dois povos, o povo Bantu, né? O povo preto africano, e o povo indígena. E eles perceberam que era possível para eles realizar um culto único, né? Um culto que pudesse louvar tanto os ancestrais que estavam do outro lado do oceano, como os ancestrais que eram filhos da nossa terra, né? A esse culto, eles passaram a dar o nome de Umbanda, N mudo, né? O som meio anasalado, como se a língua grudasse no céu da boca. Umbanda. E Umbanda, que é uma palavra bantu, significa a arte da cura. Olha que interessante, a arte da cura. Esse é um dos aspectos mais lindos que a Umbanda tem, a arte de curar. E a gente vai chegar lá. Então, o que aconteceu? Nós aportuguesamos, né, o Umbanda para Umbanda. Aí foi rapidinho, né? De falar com som anasalado é difícil, né, para nós. Então, nós acabamos pronunciando Umbanda. Então, veja só que interessante. Esses povos que se juntaram, tanto o preto africano quanto o indígena brasileiro, também acabaram por receber influências de outros povos que iam chegando. Passado alguns séculos, chegaram outros povos da África, né? Povos que falavam uma outra língua, inclusive, que é a língua iorubá, são os povos de orixá, trouxeram também a sua sabedoria. E agregado a essa sabedoria, veio a sabedoria do branco europeu, né? Com as suas questões de magia, com o catolicismo, com o espiritismo kardecista, né? E veja, olha que interessante, o povo preto africano, ele tinha dentro da sua sociedade aquele cidadão que era o curandeiro, que era o herveiro, era aquele que lidava com as ervas da natureza, era aquele que tinha se especializado no cultivo das ervas. E para que se especializar nas ervas? Veja, a medicina, como nós a conhecemos hoje, nunca foi algo que esteve liberado para a grande massa de pessoas, né? A medicina sempre foi algo, primeiro, que demorou muito para ela surgir, o aspecto científico, e segundo, que mesmo quando ela surgiu, ela não era tão acessível para o povo mais humilde, o povo mais pobre. Então, eles observaram ao longo de séculos como determinadas plantas
podiam ajudar na cura de males físicos. Mas não só males físicos, e aí que é muito interessante, né? Eles perceberam que determinadas ervas eram capazes de ajudar a gente em questões psíquicas, questões mentais. E dali para chegar no aspecto espiritual também foi uma coisa rápida. Os nossos indígenas também eram conhecedores dessa sabedoria das ervas, né? Nós temos na figura dos nossos indígenas o grande pajé. O pajé é aquele que lida com as ervas, né? É aquele que proporciona cura para sua tribo, é aquele que faz a pagelança, né? Pagelança vem justamente do uso de ervas manipuladas por aquele que detém esse conhecimento. Hoje em dia está mais na moda falar xamã, né? Todo mundo gosta de falar, e é o xamã, né? Mas aqui no Brasil é pajé mesmo, né? É pajé que a gente fala. Então veja bem, de que maneira eles conseguiam fazer umbanda, ou umbanda, que é a arte da cura? Usando as ervas, não é? Então eles conseguiram, ao longo de séculos de observação, né, perceber que haviam ervas, cascas, plantas, sementes, raízes que podiam proporcionar a cura dos males físicos, dos males mentais e dos males espirituais. E essa sabedoria foi sendo transmitida entre as religiões afro-brasileiras, da qual a Umbanda também faz parte. Então, uma parcela, cada setor dessa religiosidade afro-brasileira acabou por dominar um pouco mais ou um pouco menos essa questão do uso das ervas. Não é à toa que a gente, numa gira de Umbanda, desde a criança, passando pelo caboclo, preto velho e até mesmo Exu, a gente observa eles orientando o uso de uma planta, de uma erva, de um banho, de um emplasto. E existem todo tipo de coisa que pode ser feito com erva. A gente tem erva para tudo, né? A gente tem erva para acalmar, a gente tem erva para excitar, né? Para deixar a pessoa mais ativa, a gente tem erva para a pessoa se sentir mais firme, mais aterrada, né? A gente tem erva que provoca coragem na pessoa, isso fora o aspecto físico, né? De cura mesmo, né? Então a gente tem erva que está relacionada com os 4 elementos: ar, fogo, água e terra, né? E cada um desses elementos proporciona para a gente um tipo de cura, um tipo de finalidade. Mas faz o quê? Como que faz com a erva? Tem várias formas de utilizar. O banho de ervas, que é o tradicional, né? O que se chama de omieró, que é um banho específico de ervas, mas tem também emplasto, quando você macera a erva e coloca o emplasto. Você pode deixar a erva secar e utilizá-la como defumação. Você pode fazer um bate-folha, né? Um bate-folha é quando você usa determinadas ervas que têm a finalidade de tirar, extrair energias negativas, né? As entidades usam muito essas ervas com essa finalidade, quando eles passam nas pessoas, né? Você pode fazer tintura com as ervas, você pode tirar o óleo essencial das ervas. Então existe uma infinidade de possibilidades de uso, inclusive sabão, né? Você macera aquela erva e com a própria folha macerada você utiliza um determinado sabão que tem por objetivo a pessoa também tomar banho, né? Então a gente tem, ainda mais no Brasil, que a nossa flora é gigantesca, né? A gama de possibilidades de uso das ervas é enorme. Aliás, sobre essa questão de ervas, no ano que vem, estou me programando, né? Mas no ano que vem, se tudo der certo, a gente faz um curso de ervas para que todo mundo saiba como pode utilizar isso, mesmo fora do contexto ritualístico, né? Dentro do terreiro. Isso é muito bom, vai ajudar muitas pessoas a poderem fazer suas mironguinhas, né? Em casa. Mas o que nos importa nesse momento é perceber que a Umbanda proporciona a cura, né? É lógico que existe os passes, o descarrego, né? Outras finalidades, né? Mas no que tange ao uso da erva pelas entidades, isso tem a finalidade exatamente de tirar todos os problemas que a gente possa ter no nosso corpo. É como, por exemplo, fazer a defumação. Eu sempre digo isso, né? A erva seca também guarda suas propriedades. Quando a gente coloca ela, né, que ela é transformada pelo elemento fogo,
ela vai soltar aquela fumaça e a gente inala isso entra no nosso pulmão, então o nosso pulmão vai na corrente sanguínea. Então aquelas propriedades das ervas têm a finalidade de fazer uma limpeza dentro do nosso organismo. Da mesma forma, quando a gente toma um chá, né? Quando a gente esfrega de alguma maneira pelo sabão, né? O uso da erva no corpo, quando a gente toma banho, isso busca tirar de nós energias densas que a gente no dia a dia acaba agregando, né? Fica seguro na gente. Agora é preciso ter uma certa ciência sobre isso, porque senão a gente usa a erva para finalidades diferentes. Por favor. Nós pegamos aqui uma amostra, né, de algumas ervas, são muitas, mas a gente pegou algumas finalidades. Aqui a gente tem erva bonita, não é? Eu achei muito bonito, viu? Vocês são parabéns, viu? Aqui a gente tem erva que tem a finalidade de esquentar, né? A gente tem erva para acalmar, a gente tem erva para neutralizar a energia negativa. Então, se a gente não souber exatamente como usar, a gente, ao invés de proporcionar melhoria para a pessoa, a gente pode comprometer. Como assim? É assim, imagine que a pessoa está desanimada. A pessoa está desanimada, está desvitalizada, não tem vontade de fazer nada, está mal, está caída, né? Tá deprimida. Se eu pegar, por exemplo, um boldo, que é uma erva destinada ao Oxalá, conhecida como tapete de Oxalá, e fizer um banho para essa pessoa, esse boldo, ele é heró. Heró é calma, pacificação, apaziguar, né? Erva fria. Imagine, então, se é para acalmar a pessoa que já está caída, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar mais caidinha ainda, não é? Agora, imagine se a pessoa for estressada, nervosa, ansiosa, tensa. Aí eu pego o peregum, que é a dracena, que é uma erva quente, e vou fazer um banho para essa pessoa. Ninguém vai aguentar ficar perto dela, não é verdade? Porque ela vai estar mais agitada ainda. Então, por isso a gente, muitas vezes, as entidades falam assim, mas pode passar na cabeça? A entidade sabe, né? Aí ela diz, pode ou não pode. Por quê? Porque às vezes determinada erva, se passar no ori, na cabeça da pessoa, desequilibra ela. Então, por isso, às vezes é pedido para passar do pescoço para baixo. Né? Então, há uma série de funções que as ervas podem proporcionar, né? E acabam, por isso que eu disse para vocês, é preciso a gente conhecer um pouco, né? Para que a gente não cometa o equívoco de agravar mais a situação da pessoa do que de auxiliá-la, né? Vamos então aproveitar, né, que Umbanda é cura. De alguma maneira, alguma coisinha a gente precisa curar, né? Às vezes não é um mal físico, às vezes é um mal emocional, às vezes é um problema que está perturbando a nossa mente, às vezes é uma energia externa que está deixando a gente desequilibrado, às vezes é uma situação que eu me sinto desanimado e preciso de ânimo. As entidades com certeza vão saber como ajudar cada um de vocês. Isso é Umbanda. Umbanda é a arte da cura. A cura do físico, a cura do mental e emocional e a cura do espiritual. Saravá a todos vocês e cada um possa aproveitar da melhor forma possível a nossa vida. Saravá. Eu vou doar esse mação de ervas aqui. É um presente para vocês, tá bom? Saravá a todos.